Parece clichê, mas é verdade. A paternidade mudou radicalmente a vida do publicitário Maurílio Andréas. É como se o nascimento de Sofia tivesse girado uma chave dentro daquele sujeito barbudo, bonachão e de olhos expressivos, que passou a colocar a filha como o epicentro de sua existência. Prioridade absoluta. Por meio de Sofia, o papai de primeira viagem, que no passado havia sido uma criança inventiva e aficionada por leitura, voltou a mergulhar no universo infantil. Começou a comprar uma infinidade de livros para sua pequena e assistir com ela toda sorte de animações. Ficou de olho nas ilustrações, na construção das personagens. Maurílio revistou a própria infância e redescobriu antigos gostos por livros, histórias em quadrinhos, desenhos animados, como ele mesmo define. Uma luz se acendeu. Em 2014, quando tinha de 8 para 9 anos, Sofia surpreendeu o pai. "Eu quero escrever um livro com você", disse. De cara, o rosto de Maurílio se iluminou, entusiasmado, mas contrapôs que eles teriam que escrever em conjunto, com ambos dando ideias e participando ativamente de cada etapa. A menina já tinha a ideia central e o nome do livro: O Fantástico Arroz de Filomena. Contariam a história de uma mulher que, por não ser bonita, optou por morar na floresta. A protagonista cozinhava muito bem, o que atraía não só os animais, mas os seres fantásticos que habitavam a mata, como sacis, curupiras e trolls. De forma delicada, o livro trata de preconceitos, bullying e clichês, abordados por meio de personagens diferentões, como Maurílio define. Filomena mesmo é descrita como corcunda, com cabelos desgrenhados e que usava roupas muito velhas, e que em razão disso era motivo de zombaria por parte das pessoas da cidade. Alguns desses clichês foram quebrados no livro por sugestão de Sofia. Um dos pontos de inflexão da história ocorre quando um caçador chega à casa de Filomena, na floresta, seguindo o cheiro do arroz cozinhado pela protagonista. De cara, o livro interessou a editora Aletria. O Fantástico Arroz de Filomena entrou em processo de produção e ganhou ilustrações de Rebeca Luciani, argentina, radicada em Barcelona, na Espanha, que tem um pé no realismo mágico e que é detentora de uma série de prêmios internacionais. As ilustrações para O Fantástico Arroz de Filomena foram cozidas em fogo baixo, com o cuidado merecido por cada um de seus ingredientes e, acima de todas as coisas, com muito amor. O mesmo que a personagem dessa história coloca em cada um de seus pratos. Escreveu. Por conta do processo de produção, no entanto, o livro só foi publicado em janeiro de 2016, quando Sofia tinha 11 anos. Acrescentou o autor, que já tem 15 livros publicados. Nascido em 1971, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, Maurílio costuma brincar que se apaixonou pela leitura por causa de uma cachumba que contraiu aos 4 anos de idade. Como tinha que ficar em casa, passava o tempo todo ouvindo a mãe ler e contar histórias. As famosas histórias de boca da família. Filho de um engenheiro de Usiminas e de uma professora, que também era cantora lírica. Maurílio cresceu em uma casa em que literatura, música e cinema eram muito presentes, além da grande estante atulhada de volumes. Os pais ainda assinavam Clube do Livro, revistas e gibis. De tanto ter contato com as letras, o menino acabou aprendendo a ler sozinho. Um dia, eu apontei um livro e li a capa. Física. Minha mãe pensou que eu não estava lendo e que simplesmente eu sabia que aquele era um livro de física. Ela me passou um jornal e disse para eu ler. Eu li. Filho mata o pai em BH. Mãe, que horror! Um filho matou o pai? Assim, ela percebeu que eu, de fato, aprendi a ler sozinho, disse. Ainda no ensino médio, Maurílio se mudou para Belo Horizonte, a fim de se preparar para o vestibular, indo morar na casa da avó. Bom de papo, logo se enturmou.
No ano seguinte, foi aprovado para cursar publicidade na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Após se formar, passou a trabalhar como redator em uma agência. Em 1997, aos 27 anos, no entanto, desencantado com a rotina profissional, tentou dar uma guinada na própria vida e mudou-se para Curitiba. Aí começou a atender como massoterapeuta especializado em shiatsu. Com 15 livros publicados, o plano de Maurilo é continuar se dedicando à literatura infantil. Na avaliação dele, o gênero passa por um desafio relacionado à difusão de novas tecnologias, como a massificação dos smartphones. Por outro lado, ele vê o mercado editorial muito mais democratizado em relação a décadas atrás. O setor está numa encruzilhada de formatos. Essa coisa de se ter muito conteúdo em vídeo disponível o tempo inteiro. Talvez a literatura infantil precise arranjar outros espaços e formatos, mas se produz muita coisa boa. Hoje, se consegue sair dos medalhões e as crianças têm muitas opções fantásticas. Eu quero continuar nessa, disse. Iremos continuar nessa. Amor, eu quero ler esse livro.